Olá, pessoal. Mais uma aula, né, desse workshop sobre História Natural de Araxá. Nas primeiras aulas a gente viu um pouquinho do histórico, né, e na aula passada a gente falou um pouquinho sobre as águas e falou também sobre a importância dos fósseis, né, encontrados aqui. Bom, hoje a gente vai falar um pouquinho de geologia, né? Eu vou fazer uma aula super resumida sobre os processos que acontecem aqui no planeta Terra, né? Para que a gente possa se aprofundar nesse tema na nossa última aula presencial, né? Então, o título da aula de hoje é Terra, Planeta Dinâmico, né? E eu vou falar um pouquinho sobre os processos que moldam e modificam o planeta, né? Eu coloquei aqui algumas músicas e um ditado popular, né? Quem gosta de Los Hermanos, né? Posso ouvir o vento passar, assistir a onda bater, mas o estrago que faz, a vida é curta para ver. Falando de um processo, né? E aí a gente tem o ditado popular: água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Também falando de outro processo que molda o planeta, né? E aí a gente tem mais um exemplo aqui: águas que caem das pedras no véu das cascatas, ronco de trovão e depois dormem tranquilas no leito dos lagos. Que também é uma outra música e eu acho que todo mundo conhece, né? Que chama Planeta Água. E aqui coloquei um ginigeno clássico falando sobre uma cheia de um rio, né? Que ele conta que as águas de São Francisco estavam por cima da ponte e por isso ele não pode ir embora e não pode deixar a mulher amada, né? Mais do que a gente imagina, né? A gente sabe e a gente conhece os processos que acontecem no planeta. Talvez a gente ainda não tenha parado para olhar para eles de uma maneira mais científica, vamos falar assim, né? Mas a gente tem muito mais exemplos ainda do que esses três que eu coloquei, que mostram que esses processos eles são parte do nosso cotidiano, parte da nossa vida, né? Bom, e aí eu coloquei aqui algumas fotos, né? Então aqui a gente tem um rio, uma corredeira, um vulcão, uma foto pós-terremoto aqui, chuva, tornados, aqui tem uma foto de uma praia com uma falésia aqui no fundo, né? Tudo isso, todos esses processos que a gente está vendo aqui, né? São eventos que ocorrem naturalmente no planeta, né? Então, o correr do rio, o cair da chuva, a areia chegando na praia, né? Até os menos poéticos, né? Os terremotos e os tornados e o vulcanismo, eles são todos eventos que ocorrem naturalmente no planeta, né? Eles são eventos, estes são parte dos eventos que moldam, que modificam, né? O planeta que a gente vive. Esses eventos, gente, eles acontecem o tempo todo, com diferentes intensidades, né? E eles modificam o planeta de uma forma que, às vezes, a gente, durante a nossa vida humana, não consegue enxergar, né? Mas eles estão acontecendo o tempo todo. E aí, quando a gente para observar esses eventos, né, a gente tem uma ideia de que a Terra ela está a todo momento se modificando, né? Seja por esses processos mais poéticos, tipo as praias, as ondas batendo na areia da praia, né?
ou seja, por processos mais violentos, como os grandes terremotos, né? Que acontecem e destroem cidades aí inteiras. E aí, gente, o fato é que a Terra ela é dinâmica, ela está em constante transformação. Todos os dias a Terra se transforma um pouquinho que seja, né? E eu vou tentar explicar para vocês na aula de hoje como que como que esses processos acontecem, né? E quais são, o que eles causam, qual o impacto que eles têm, o que eles produzem que impactam a nossa vida, ok? Bom, e aí eu vou começar falando que a Terra ela é constituída por diversas camadas, tá? E aí a gente vai começar falando das camadas internas e quais são os produtos dessa divisão, né? Dessas camadas internas, porque isso tem um efeito aqui na superfície, né? Então, a Terra é um planeta redondinho, né? Na forma de uma bola de tênis, né? E aí, lá no centro do planeta, a gente tem o núcleo interno e o núcleo externo. O núcleo interno e o núcleo externo são compostos predominantemente por ferro e níquel. E qual que é a diferença entre eles, então, Bruna? O núcleo interno ele é sólido e o núcleo externo ele é líquido pastoso, né? Então, eles são compostos por ferro e níquel e o núcleo interno é sólido, o externo é líquido pastoso. Depois do núcleo vem o manto, que é essa camadinha laranja aqui, né? O manto, ele é composto predominantemente por silício, ferro e magnésio, né? E ele também está no estado físico líquido pastoso, ok? E aí, por último, como se a gente tivesse, vamos pensar aí num abacate. Então, o caroço do abacate é o núcleo, e aí o caroço é o núcleo, né? O interno e a casquinha é o núcleo externo. E aí a gente tem a polpa, que é o manto, né? E a gente tem a crosta, que é a casca, aquela casca fininha do abacate, né? Como se fosse a casca fininha do planeta, a crosta. A crosta, ela já tem uma composição mais variada. Ela é formada por silício, ferro, alumínio, sódio, cálcio, potássio, magnésio. E a gente aqui, né, nessa imagem, a gente consegue dividir. Essa parte aqui verde é a crosta continental e a parte aqui onde estão os oceanos, né, embaixo dos oceanos tem rocha também, é a crosta oceânica, ok? Pessoal, por causa dessa configuração, né, a gente tem algumas consequências, né? E aí a gente vai ver quais são essas consequências. Bom, consequências dessa divisão do planeta em camadas internas, núcleo, manto e crosta. Criação do campo magnético terrestre, né? Todas as vezes que a gente usa uma bússola, toda vez que a gente usa uma bússola, a gente está utilizando o campo magnético terrestre para ter uma orientação geográfica, né? Esse campo magnético, gente, ele é muito, muito, muito importante, né? Porque ele protege o planeta das tempestades solares, né? Se a gente não tivesse campo magnético, a gente seria um planeta com temperaturas muito mais elevadas, o que talvez impediria o desenvolvimento da vida aqui, né? Ele também permite que a gente tenha a atmosfera do jeito que a gente conhece aqui, né? Então, o campo magnético é uma consequência super importante para o desenvolvimento da vida
e da vida como a gente conhece aqui no planeta Terra, né? E uma outra consequência desta organização interna do planeta é a tectônica de placas. E aí, para a gente falar sobre os processos derivados dessas camadas internas do planeta, a gente vai focar bastante na tectônica de placas, ok? Bom, nós vamos começar falando então da deriva continental, né? Mais ou menos em 1913, o Alfred Wegener, ele lia bastante, ele era geólogo, né? Acho que ele era físico também. Posso estar enganado, mas acho que ele era geólogo e físico. O Wegener, ele lia muito, se interessava muito por geologia. E aí ele começou a ler uns trabalhos que falavam sobre uma deriva continental, uma dança dos continentes, né? Uma teoria que falava que os nossos continentes, do jeito que a gente conhece hoje, já estiveram em algum momento no passado todos reunidos numa massa continental única. Aí vocês vão lembrar lá da escola que isso vocês já ouviram falar. Todo mundo já ouviu falar do Pangeia, certo? E aí, como que surgiu essa teoria, né? O Wegener, ele apresentou algumas evidências de que os continentes já tinham estado juntos um dia. Entre eles, evidências fósseis, geográficas, litológicas e até evidências de um clima antigo, né? Evidências geográficas. Eu amo essa figura porque ela mostra o Pangeia, mas ela mostra os limites dos estados políticos atuais. Olha que legal, gente. Então, aqui está o Brasil, costa brasileira, pregadinha na costa da África, e aqui a parte sul do continente sul-americano, junto com os Estados Unidos e o México, China junto com a Rússia. Então, assim, essa é a configuração que a gente tinha do Pangeia. O Pangeia foi o último grande continente, né, que a gente tem, que ocorreu nesses processos todos do planeta Terra. Bom, então ele apresentou as evidências geográficas. Quais eram as evidências geográficas? Os países, né, eles parece que eles se encaixavam. A costa da África parece que se encaixa com a costa sul-americana, né? E aí o Wegener e outros cientistas que vieram antes dele repararam, né, observaram essas coincidências geográficas. Além disso, o Wegener apresentou evidências litológicas. Como assim, Bruna? Rochas da mesma idade, com o mesmo conteúdo fossilífero, de fósseis, né? Formadas no mesmo ambiente, elas ocorriam em continentes completamente diferentes. Então, por exemplo, rochas aqui na América do Norte, que também ocorriam na Europa, rochas aqui da América do Sul, que também ocorrem na África, e aí aqui tem várias, né? Lúcia, acho que inclusive, depois vocês perguntam para ela, estudou algumas dessas semelhanças entre essas rochas. Então, apresentou essas evidências litológicas, né, das rochas. E tinha também evidências paleontológicas. Então, como evidências paleontológicas, a gente tem esse mapinha aqui que é super clássico, que é ótimo de ver, né?
A gente tinha ocorrência de fóssil de réptil terrestre, então, que vivia na Terra, na América do Sul e na África. Se esse réptil vivia na Terra, como é que esse réptil atravessou o Oceano Atlântico e foi parar na África, né? Da mesma idade. A gente tem fóssil de um réptil de água doce, que é esse aqui, ó, os mesossauros. Como que eles iam atravessar o Oceano Atlântico, se eles eram de água doce, né? E aí tem outros fósseis também que ocorrem em vários continentes. Tem a Glossopteris, que é clássica, e que tem fósseis na Austrália, na Antártica, na Índia, na África e na América do Sul. É uma coisa incrível, assim, né? Porque qual é o nosso pensamento? Tinha que ter uma condição climática parecida. E se a gente pensa na África, na América do Sul, na Índia, na Austrália e na Antártica, hoje em dia, as condições climáticas são bastante diferentes, né? Além disso, tem esse fóssil aqui, esses são os clássicos de Listrossauros, que também foi encontrado na Antártica, Índia e na África. E aí, o que essa evidência nos diz, né? Esse fóssil terrestre, ele não mergulhou no Oceano Atlântico e atravessou até a África. Então, a condição para que ele exista nesses dois continentes é que esses continentes um dia estiveram pertinho um do outro, né? E aí isso serve para os outros fósseis. Além disso, gente, por exemplo, tem aqui tem umas rochas que ocorrem mais ou menos aqui nessa região, que é aqui, ó, que são rochas de condições de geleira, né? Que eu falei do paleoclima. Então, assim, as evidências são muitas, muitas mesmo, de que os continentes estiveram unidos um dia. A pergunta que o Wegener não sabia responder era: como que eles se separaram? Que forças terrestres fizeram com que esses continentes se separassem e tomassem a forma que a gente conhece hoje, ocupassem os lugares que a gente vê onde eles estão hoje em dia. E aí, como Wegener não conseguiu uma resposta satisfatória para responder essa pergunta, essa teoria da deriva continental foi deixada um pouco de lado, né? E aí o Wagner faleceu lá em 1930 e, bom, ficou um burburinho científico que depois acabou sendo esquecido por algumas décadas. Só que lá na década de 60, o pessoal começou a estudar um negócio que chama correntes de convecção. E aí eu vou pedir para vocês focarem nessa imagem aqui, ok? É uma panela, aqui é um fogão aceso, né? E aí, esse calor aqui da chama do fogão aquece a panela, aquece bastante essa parte que está em contato da panela com o fogo, né? E essa água, ela é aquecida por convecção. A água que está aqui, quando a gente põe água para fazer café, vocês já repararam que parece a chaleira, às vezes, se ela não está muito bem colocada, ela começa a fazer um barulho? Porque a água de dentro da chaleira, ela está se movimentando. A água que está mais próxima da chama do fogão, ela fica muito, muito, muito aquecida. E aí, ela fica muito, muito, muito aquecida. E a água que está aqui em contato com a superfície, fica mais fria. E aí, essa água troca de lugar. A água quente vem aqui para cima, a água fria desce. Aí o mesmo processo. Essa aqui está recebendo bastante calor, vai ficar muito, muito quente, vai querer subir.
Essa aqui, que estava quente, mas entrou em contato com a atmosfera, esfria e volta lá para o fundo da panela. E aí a gente cria correntes de convecção. Essas correntes, pessoal, elas ocorrem em vários lugares do planeta. Por exemplo, a água do mar chega num lugar mais quente do planeta, a corrente chega num lugar mais quente, essa água depois migra para um lugar mais frio, a água que estava no lugar mais frio vai para o lugar mais quente, e aí a gente forma as correntes marinhas. Não é correntes de maré aqui não, tem que corrigir. As correntes marinhas. O vento, a mesma coisa. O vento chega aqui perto da superfície, onde a gente pisa e põe o pé. Aqui está mais quente do que lá em cima na atmosfera. Então o vento vem aqui, aquece, 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 e aí ele sobe. E o vento e o ar, desculpa, e o ar que está lá em cima frio, ele desce. E aí essa corrente forma o vento, né? Então, esse é um processo muito comum, que é muito fácil da gente observar. Se você quiser observar um fluxo dessa corrente de convecção, põe uma panela maior, põe água para ferver, coloca uma folha de louro seca ali em cima, e aí quando a água começar a ferver, vocês vão ver que a folha vai se movimentar. E esse processo é a corrente de convecção, né? Bom, e o que isso tem a ver com a movimentação dos continentes, Bruna? Bom, lembra que o planeta é dividido em núcleo, manto e crosta? Pois bem, o núcleo, além dele ser repleto de ferro e níquel, ele tem um monte de elementos radioativos, né? E não é à toa que se usa elementos radioativos para a produção de energia, porque a desintegração desses elementos, né, causa uma grande liberação de energia. E no caso lá do núcleo, é uma energia na forma de calor, né? E o que acontece? O núcleo aquece o magma que está aqui na base do manto. Esse magma quente sobe e o magma que está aqui perto da crosta está mais frio, porque está mais longe da fonte de calor. Então ele desce. Então, da mesma forma que a água dentro da panela, né, que se movimenta primeiro em direção a mais próximo da superfície, depois em direção a mais próxima à fonte de calor, a gente também tem esse movimento dentro do manto. E é este movimento do magma dentro do manto que movimenta os continentes. E, aliás, movimenta os continentes e os oceanos, né? E aí, gente, incrivelmente, lá na década de 1960, os geólogos, geofísicos, a partir da compreensão desse processo que acontece no manto, retoma aquela ideia do Wegener. Lembra que os continentes se movimentam e tal, mas ele não conseguia provar como, tá? Apesar de todas as evidências de que os continentes estiveram juntos um dia? Pronto, matamos a charada. A partir de diversos estudos, várias técnicas, né? Inclusive tomografia do interior do planeta. Vocês têm noção do que é esse tipo de avanço tecnológico, gente? Pois é. Tomografia para ver os fluxos de calor do interior da Terra. É uma coisa super maravilhosa. Mas com esse entendimento sobre os fluxos de magma dentro do manto, né? Porque o manto não é líquido pastoso, então ele se movimenta, né? Ele não é solidão, paradão. Então, com esse entendimento,
a gente cria a teoria da tectônica de placas, né? Então, lá em 1960, os cientistas retomam as evidências trazidas pelo Wegener, né? E aí, junto com esse entendimento, com o avanço de técnicas analíticas, né, se constrói a teoria da tectônica de placas, que é a teoria aceita, né, que existem evidências, é a teoria que explica essa movimentação dos continentes, e não só isso, né? A tectônica de placas, ela explica muitos processos que ocorrem no planeta. E a gente vai ver isso daqui para frente. Bom, o que a gente sabe então? Que o planeta é formado por 12 grandes placas tectônicas. Eu vou dar um zoom aqui para vocês enxergarem melhor. Então, a gente tem placa norte-americana, placa euroasiática, placa Ruanda-Fuca, placa de Nazca, placa pacífica, placa sul-americana, aqui está em espanhol, né? Placa do Caribe. A gente está bem aqui, né? A gente está no meio de uma placa tectônica, na placa tectônica sul-americana, né? Onde está o Chile e a Cordilheira dos Andes é bem nesse contato entre a placa sul-americana e a placa de Nazca. E aqui no meio, entre a placa africana e a placa sul-americana, a gente tem outro limite, né? Que é no meio do Oceano Atlântico. Tá bem? Então, são essas 12 placas, né? E as regiões de encontro de placas são os locais do planeta onde mais ocorrem terremotos, vulcanismo e tsunamis, né? Então, são regiões muito ativas, a gente fala muito ativas tectonicamente, né? Vamos imaginar, eu não sei, acho que vai ser um exemplo meio nojento, mas vamos imaginar que a gente cortou o braço. Vamos imaginar que a gente cortou o braço. Sei lá, cortou a mão. Bom, cortei minha mão. Essa região aqui não é a região onde meu sangue vai minar. Ao invés de correr aqui bonitinho pelas veias e pelos... Não sei o nome técnico, gente, dessas coisas da biologia. Vai ser uma região onde o sangue vai ficar minando aqui e dói, né? É uma região sensível. Fazendo uma analogia bem ruim, talvez, os limites entre as placas são mais ou menos isso. Cortes nessa camada mais externa do planeta, né? Então, são regiões onde o magma se aproveita para sair, o magma que está lá no manto, né? São regiões muito sensíveis, muito instáveis, né? Que tem muitos terremotos, a sismicidade é muito alta, e regiões que quando fecha, quando cicatriza, né, forma, ao invés de formar a casquinha do machucado, forma uma grande cadeia de montanhas. E aí vou explicar isso melhor nos próximos slides. Primeiro, antes de falar desses encontros entre as placas tectônicas, eu queria falar um pouquinho sobre do que é constituído a crosta. Lembra lá no comecinho que eu falei que a gente tinha crosta, ó, manto e crosta. Crosta é a camadinha mais fina aqui de cima, né? Aqui da superfície. Então, aqui a gente tem a água dos oceanos e embaixo a gente tem a crosta oceânica. E aqui a gente tem a crosta continental, né? Aqui a gente tem um encontro de placas. Não sei se vocês estão reparando, né? A gente tem uma região sensível aqui, de alto trabalho sísmico e tectônico, né? Uma região de encontro entre duas placas. Bom, importante saber.
A crosta oceânica, ela é bem diferente da crosta continental. Ela é rica em ferro, magnésio e cálcio. Ela tem uma espessura menor que 15 quilômetros. Então, ela é mais fina quando a gente compara com a crosta continental. Ela é muito mais jovem do que onde a gente está nos continentes. E ela tem uma maior densidade que a crosta continental. Então, não é fisicamente correto, mas ela é mais pesada, vamos falar assim, que a crosta continental. E a crosta oceânica, ela tem uma composição parecida com basaltos. Eu não sei se vocês já foram em Pirinópolis, não, em Peirópolis. Não sei se vocês já foram em Peirópolis, mas próximo ali de Peirópolis a gente tem umas cachoeiras. E a cachoeira, a queda das cachoeiras, ela tá numa rocha que é preta, escura. Essa rocha é um basalto. Então, a crosta oceânica, a rocha que está embaixo da água dos oceanos, ela é uma rocha parecida com aquela. Ok? Bom, e aí a gente vai falar um pouco da crosta continental. A crosta continental, ela já é pobre em ferro, magnésio e cálcio e super rica em sílica, alumínio e potássio. Além disso, ela tem uma espessura que vai de 30 a 50 quilômetros de espessura. Gente, é muita coisa. E é mais do que o dobro da espessura da crosta oceânica, né? É nos continentes que estão as rochas mais antigas do planeta. E isso é um dado super legal, assim, né? A crosta oceânica também tem densidade menor que a crosta continental. Então, ela é mais leve. Se a gente pegar o mesmo volume, né? Se a gente pegar uma caneca de crosta continental e uma caneca de crosta oceânica e comparar, a caneca de crosta oceânica vai ser mais pesada, porque a densidade dela é maior, né? E a crosta continental, ela é parecida com uma rocha que todos vocês conhecem, né? E que da próxima vez vocês vão analisar a pia do banheiro do Teatro Municipal. Porque a crosta continental, ela tem uma composição química e mineralógica muito parecida com granitos. E a pia do banheiro do teatro é um granito, muito bonitinho, por sinal. Então, os continentes, no geral, né, quando a gente fala assim, uma média, eles têm uma composição parecida com os granitos, ok? Bruna, por que é importante a gente saber disso? Agora a gente vai falar sobre os limites entre as placas, lembra? E aí, essas características vão ser importantes para a gente entender o que acontece nesses limites, ok? Bom, o primeiro limite vai ser o limite convergente. Aqui, essas setinhas nesse GIF aqui, elas estão mostrando aonde que esses limites ocorrem. Então, aqui onde eu falei que está a Cordilheira dos Andes, aqui onde está o Himalaia, aqui onde está o Japão, são regiões onde a gente tem limites convergentes. Como assim, Bruna? Quer dizer que uma placa está indo de encontro a outra placa. Elas estão tendo uma colisão, ok? Tá. E aí, qual que é o resultado dessa colisão? A gente tem 3 tipos aqui, exemplos, né, principais dos resultados dessas colisões, né? Quando a gente encontra crosta oceânica com crosta continental, que é esse primeiro caso aqui, o que acontece?
física básica. Dois corpos não podem ocupar o mesmo lugar no espaço. Você não vai conseguir dividir sua cadeira com seu colega e os dois ficarem confortáveis, porque a cadeira foi feita para ser usada por uma pessoa só, né? Bom, então o que acontece? Quando a gente tem esse embate, esse encontro, né, entre as... Estou procurando um papel aqui para mostrar para vocês. Quando a gente tem esse embate, esse encontro, né, entre essas duas placas, a placa que é mais leve, que é menos densa, né, ela fica flutuando ali, e a crosta oceânica, que é muito mais pesada, ela afunda. Dessa maneira. Deve estar um pouco assim. Então, a crosta oceânica aqui, ela vai afundando e vai sendo consumida. Logo aqui embaixo não está o manto, que é muito, muito quente e é cheio de magma. Então, essa crosta que afunda, logo ela é fundida e essas rochas que existiam aqui antes, elas são consumidas e voltam a fazer parte do manto, né? Bom, como consequência, a crosta continental, né, ela é muito deformada, muito dobrada, e aí ela forma grandes cadeias de montanhas, aqui um arco vulcânico, né, dentro da crosta continental, e nesse caso a gente tem vulcanismo associado. Então, lá nos Andes, a gente tem uma rocha típica desse tipo de limite, que se chama andesito. Uma rocha, né, ito dos Andes. Então, a gente tem o andesito formado nesse tipo de limite convergente, né? Por outro lado, a gente tem aqui um encontro que é continente com continente. Né? Aqui está mostrando uma antiga crosta oceânica que está sendo consumida. E aí, quando chega um embate continente-continente, os dois têm mais ou menos a mesma densidade, os dois não afundam no manto, então eles vão se virar para caber no mesmo lugar. Então, a gente tem uns encontros assim. Então, aí foi embora a crosta oceânica. Ó, né? Praia, mar, crosta oceânica. Então, a crosta oceânica encontrou a crosta continental, entrou aqui para o manto, foi consumida toda, sobrou continente. Nesse caso, por causa das forças que estão atuando aqui, como que esses continentes vão se organizar para ocupar o mesmo lugar? Porque as forças apontam que eles têm que ocupar o mesmo lugar. Então, para ocupar o mesmo lugar, eles se deformam, as rochas são deformadas e a gente cria uma cadeia de montanhas. Quando a gente encontra continente com continente, a gente forma as cadeias de montanhas mais altas do mundo, né? Não é à toa que lá no Himalaia, que é um exemplo clássico desse encontro continente-continente, fica mais ou menos por aqui, bem aqui, ó, nessa setinha com essa setinha. Bem aqui está o Himalaia. A gente tem o pico mais elevado do mundo, que é o Monte Everest. Ele está lá no Himalaia, né? Então, esse é um outro tipo de encontro entre as placas tectônicas, continente com continente. Uma terceira possibilidade é a gente ter o encontro de duas placas oceânicas. Bruna, então, nesse caso, as duas afundam. As duas são super pesadas, né? Não. Nesse caso, a placa
a rocha, a placa que tem as rochas mais antigas é que vai afundar. Então, tem um encontro aqui, já não tenho mais papel. Vou pegar um boleto. Bom, tem um encontro aqui. Opa, duas placas com crosta oceânica. As duas são pesadas. Mas essa aqui, do boleto, é muito mais antiga. E aí, quanto mais antiga é uma crosta oceânica, mais densa ela vai ser. Então, essa crosta mais antiga, durante esse encontro, é a crosta que vai afundar. E aí, qual que vai ser a resposta da crosta que está aqui por cima? Formação de um arco de ilhas, né? Formação de uma cadeia de montanhas dentro do oceano. O clássico que a gente tem desse tipo de encontro é o Japão. O Japão é um país que tem muito terremoto, que tem muito vulcão, né? Eles são super conhecidos porque as construções deles são preparadas para sismos bem fortes até. E é por isso, porque o Japão está no limite entre duas placas tectônicas, né, com crosta oceânica. E aí forma esse arco de ilhas, né? E o Japão ele está aqui em cima de um arco de ilhas, né? Numa região super movimentada tectonicamente falando. Além disso, a gente tem os limites divergentes. Porque vamos tentar lembrar, vou voltar aqui no GIF. Qual que eu vou voltar? Aqui. Ó, esse GIF mostra a separação do Pangeia, tá vendo? Ó, bem aqui. América do Sul para cá, África para cá. Nessa região, onde tem a quebra do Pangeia, ó, de todos os pedacinhos, são regiões que a gente vai ter limites divergentes. Brigaram, cada placa tectônica vai para um lado diferente. E é por isso que a gente se afastou da África. Porque a placa da África, a placa africana, foi para um lado e a placa sul-americana foi para o outro, né? Então, nessas regiões, a gente tem os limites divergentes. Aqui no GIF está mostrando bem, ó. Tá vendo? Bem aqui a gente tem uma cadeia mesoceânica, que tem essa cara aqui, que é uma região de intenso vulcanismo, né? Tem um fluxo de calor que vem lá do manto, né? Que vai produzindo vulcões aqui. E uma parte, a partir desse lugar onde tem alto fluxo de calor, vulcanismo e etc., essa placa é empurrada para um lado, aqui para leste, e essa placa aqui é empurrada para o outro lado, para oeste. Né? Aqui são duas placas distintas. E aí a gente chama esse limite de limite divergente. Aqui tem várias regiões do planeta onde a gente tem limites divergentes. Né? África e Antártica, África e América do Sul, América do Norte e Europa, né? São regiões onde a gente tem limite divergente. E aí, gente, aqui eu estou mostrando o limite divergente mais ou menos aqui da Islândia. Aqui é uma placa e aqui é outra placa. E aqui eu estou mostrando uma região que está começando a quebrar o continente. Que é essa parte aqui, ó, no nordeste da África. Eu estou começando a realizar esse processo de quebra. Tá vendo? Tem um processo de quebra. Isso aqui tá rápido, né? Isso aqui aconteceu em 200 milhões de anos, né? E aí lá no nordeste da África a gente tem hoje
isso começando a acontecer. Então, a primeira coisa é que os continentes, né, eles vão ficando enfraquecidos e vão quebrando mesmo, né? Até ter essa abertura, até esse calor aqui conseguir chegar aqui na superfície, né, e produzir vulcanismo e etc. Bom, além desses dois limites, a gente tem o limite transformante, não menos importante, né? Quem já viu Velozes e Furiosos, CSI Miami, lá na falha de San Andreas, eu acho que até tem um Velozes e Furiosos que chama San Andreas, não tem? Agora eu não sei. Sei que tem no videogame também. Lá a gente tem uma falha, lá a gente tem um limite transformante, né? As placas elas não estão nem assim, nem brigadas. Elas estão andando uma do lado da outra, né? Sabe quando você está no centro, ali, o Olegário Maciel, lotado, e você está com a bolsa assim do lado, e você está com pressa, e indo ali para o lado do Banco do Brasil, e tem outra pessoa voltando, querendo ir para a Praça Governador Valadares, e aí, sem querer, você bate assim no braço da pessoa? Limite transformante é esse evento. As placas, elas estão ali, uma indo para um lado, a outra indo para o outro, e de vez em quando, pá, uma bate na outra. Cada vez que essa pá acontece, que uma bate na outra, a gente tem terremoto em escala de alta intensidade, né? Mas então eles existem também esses limites transformantes, e um caso clássico é ali na falha de San Andreas, ok? Então esses três limites, transformante, divergente e convergente, são as formas que as placas tectônicas interagem nos seus limites, umas com as outras, ok? E aí, a tectônica de placas, ela produz coisas, né? Ela tem consequências. Toda essa movimentação aí, né, a partir do calor do núcleo, ela tem consequências. Terremotos, vulcanismo, a própria fugiu a palavra, gente. A própria dança dos continentes e dos oceanos, né? Abertura de novos oceanos, criação de novas cadeias de montanhas, tudo isso é resultado da tectônica de placas. Ok? Ok. Tá bom, Bruna. E aí, aqui não tem vulcão, aqui não tem terremoto, então nada acontece aqui em Araxá. Nós estamos livres de todos os processos que transformam o planeta. Araxá é desse jeito aqui, e daqui 200 milhões de anos ele vai ser desse jeito aqui? Calma. Calma aí. Que agora nós vamos falar de outras camadas do planeta. Camadas externas. Então, bom, temos a crosta, núcleo, manto, crosta. E aqui em cima não tem nada não, gente? Aqui só tem, vou usar o termo errado, só tem pedra? Só tem rocha? Não. As camadas externas do planeta, elas são a atmosfera, que é a camada gasosa que envolve o planeta, é composta de nitrogênio, oxigênio, gás carbônico, água e outros gases em menores proporções. A atmosfera é a camada responsável por causar o efeito estufa e permitir que o calor que a gente recebe do Sol, né, não se esvaia rapidamente, porque planetas que não têm atmosfera, eles são muito mais quentes, enquanto eles, na parte ali que eles estão recebendo radiação solar, de dia, vou falar assim, e muito gelados à noite. Tipo assim, menos 60 graus, menos, sabe? Um negócio muito maluco. E como a gente tem atmosfera e a gente tem esses gases
que seguram o calor aqui perto da gente, a gente tem menos variação de temperatura, né? A gente tem uma temperatura média ok. A gente pode até discutir sobre isso num outro momento, né? Para falar sobre o aquecimento global, mas assim, o efeito estufa, ele é um processo natural, né? Só que ele tem sido intensificado por causa da forma como a gente se relaciona com o planeta, tá bom? Mas ele é essencial para a gente reter calor aqui, perto da superfície, e viver do jeito que a gente vive, tá bom? A gente tem a hidrosfera, que é a camada contida na superfície do planeta que contém a água. Então, a água dos mares, dos oceanos, dos rios, a água congelada nas geleiras, a água subterrânea, tudo isso faz parte da hidrosfera. Com certeza vocês já estudaram sobre o ciclo da água, né, e a forma que ela interage aí nessa região, né, entre água subterrânea e atmosfera, como que ela circula nesses lugares. A hidrosfera, gente, sei lá, nem sei falar, a vida começou na água, né? As teorias da evolução, elas mostram que a vida começa na água e depois ela migra para os continentes, né? Para os lugares terrestres e tal. Então, a hidrosfera é essencial para que o nosso planeta seja da forma que a gente vê ele hoje, né? Além disso, a gente tem a biosfera, que é a camada de vida, tanto marinha quanto terrestre, né? Desde as bactérias que estão no nosso estômago até a gente, tudo isso é parte da biosfera, né? E a litosfera. A litosfera é a camada de rocha, né? E de solo que a gente tem aqui na superfície. Beleza? E aí, a interação entre esses sistemas, entre essas camadas, né? Atmosfera, hidrosfera, biosfera, litosfera, ela tem algumas consequências também, né? Que são importantes para a gente entender um pouquinho depois a geologia daqui da nossa região. Bom, consequências da interação entre essas camadas externas, né? Primeiro, processos intempéricos, chuvas, ventos, decomposição de animais, tudo isso entra ali nos processos intempéricos. E essa interação entre as camadas, né, inclusive entre a litosfera, também produz os ambientes de sedimentação. Então, a gente vai falar um pouquinho primeiro sobre o intemperismo e a erosão. E depois a gente vai falar sobre os ambientes de sedimentação, ok? Pessoal, a interação entre as camadas externas do planeta, né, elas originam diversos processos. E esses processos, eles agem sobre as rochas que estão expostas aqui na superfície. Ah, Bruna, então quer dizer que se uma rocha está em profundidade, a gente não está vendo ela, ela não... vai ser mais difícil dela ser atingida por esses processos? Sim. Sim, vai sim, tá? A partir do momento que a rocha está aqui exposta, né? Esses processos, e aí, esses processos a gente vai chamar genericamente, a gente vai chamar genericamente de intemperismo, tá? Então, a gente pode ter modificações nessa rocha original, tanto modificações físicas, que a gente vai chamar de intemperismo físico, como modificações químicas, que a gente vai chamar de intemperismo químico. E aí, essas modificações, elas vão dar origem a novos minerais e a pedacinhos dessa rocha que estava exposta, né, e que foi fragmentada.
Pessoal, para a gente ter intemperismo físico, a gente precisa de algum agente que destrua fisicamente essa rocha que está exposta. Esse agente pode ser, por exemplo, vento. O vento ele está ventando e carregando um pedacinho de poeira. Esse pedacinho de poeira bate na rocha e aos pouquinhos vai destruindo a rocha. Não sei se vocês já viram jateamento em vidro. Bom, aí não sei se está modernizado, né? Mas o jateamento em vidro, ele é um processo que é um jato de areia com muita pressão que eles jogam num vidro. E aí corrói aquela parte do vidro e fica um desenho que você quer. Aí você imagina isso ao longo de milhões de anos, o vento carregando areinha, carregando partículas de poeira, porque ele carrega, né? Agora, nesse tempo sem chuva, imagino, não sei na casa de vocês, mas na minha tá só poeira, porque o vento ele faz esse papel muito bem feito, né? Então, imagina isso, um monte de pedacinho de partículas sendo carregado ao longo de milhões de anos e batendo naquela rocha, batendo naquela rocha, batendo numa rocha, né? Isso vai causar um desgaste físico da rocha, né? Isso também a água faz. Só que a água do rio, normalmente ela causa um desgaste físico, mas também causa um desgaste químico. Porque a água, ela não é neutra. Ela é um pouquinho ácida, essa água dos rios, um pouquinho, gente, bem pouquinho, tá? Não precisa de alarde, não. Ela normalmente é um pouquinho ácida. E aí essa acidez da água reage com os minerais que compõem aquela rocha, e aí modifica quimicamente também, né, aquela rocha. Quando a gente fala água mora em pedra dura, tanto bate até que fura, não é à toa, né? Se vocês olharem aqui essa foto, isso aqui é o mar, e isso aqui era um paredão de rochas, que eu não sei há quanto tempo atrás se formou, não tem essa informação. Mas isso aqui era um paredão de rocha, tudo fechado aqui, né? E de tanta água do mar bater aqui, foi fazendo essa escavação, né? Então, isso é o intemperismo químico e físico também, né? A água do mar foi batendo no paredão até encontrar um caminhozinho para passar, né? E encontrando esse caminhozinho, a água foi abrindo outros caminhos para passar, né? Então a gente tem essas modificações químicas e físicas das rochas que são expostas, né? Em regiões muito quentes, né, como no Brasil, que a gente tem um clima tropical, né, muito quente, muita chuva, o intemperismo químico, ele é predominante, ele manda no jogo, né? Então, as modificações químicas das rochas são muito mais efetivas do que as modificações físicas, tá? Esqueci de pôr uma foto aqui, mas eu falo no próximo slide. E o que acontece quando a gente vai modificando quimicamente a rocha? A gente vai formando solo. A água da chuva cai aqui, penetra aqui nesses lugares quebrados aqui. Deixa eu botar um zoom. Aqui. E modifica essa parte aqui da superfície, quimicamente. Agora a gente tem mais lugar para a água infiltrar. E aí a água vai infiltrando e vai modificando essa rocha, né, da superfície para a profundidade. Então, quanto mais antigo é um continente, quanto mais tempo as rochas desse lugar estão expostas aos processos de intemperismo, mais profundo tende a ser o solo dessa região, né?
E aí, esses processos químicos, eles vão modificando quimicamente os solos, eles vão carregando alguns elementos químicos, né, para outras regiões, vão deixando alguns elementos químicos que a água não consegue carregar, né? Então, em regiões de rochas expostas há muito tempo, normalmente a gente tem solos profundos, né? Araxá é uma região que tem solos profundos. Bom, e aí esses produtos do intemperismo, né? Esse solo, esses sedimentos que a gente chama, esses pedacinhos de rocha, eles podem ser transportados. O móvel da sua sala está empoeirado? Porque o vento está transportando o sedimento de algum lugar perto da sua casa. Quando a gente vai no rio e em alguns lugares dá para perceber, mas assim, quando a gente vai, sabe, curva de rio, tem um lugar que tem uma areinha, uma prainha, e no outro lugar é mais fundo. O lugar que é mais fundo, ele é mais fundo porque a água está carregando o sedimento, os fragmentos com a força dela, tá? E aí outros agentes podem também movimentar esses fragmentos, né? Tá bom. Então, reforçando, aqui no Brasil a gente tem um intemperismo químico muito intenso, né? Porque a gente tem altas temperaturas e muita chuva, né? Então a gente tem água líquida abundante e para ter intemperismo químico a gente precisa desses dois fatores: calor, altas temperaturas e água líquida disponível, ok? Aí eu coloquei aqui, gente, reforçando, né? O tanto bate até que fura. É uma analogia aos processos intempéricos, né? Ao longo do tempo geológico, a água, mesmo que seja uma gotinha de água pingando sempre ali naquele mesmo lugar, né? Ela acaba um dia transformando aquela rocha, tá bom? Bom, e aí falamos do intemperismo, falei que os produtos, né, do intemperismo, o solo, os sedimentos, as rochas fragmentadas, elas podem ser transportadas. E quando o agente que está transportando ela não aguenta mais, elas são depositadas em ambientes de sedimentação. Elas são deixadas para trás. Vamos pensar assim. Os ambientes de sedimentação, eles são regiões do planeta que recebem os produtos do intemperismo que são transportados pela ação do vento, da água e da gravidade. Podem ser lagos, oceanos, rios, dunas, praias. Eu gosto de fazer uma analogia com os meus alunos, que é assim. Eu moro no Santo Antônio e eu trabalho no Cefet, que é no São Geraldo. E aí, eu saí de São Geraldo com muita energia, muito contente, e saí carregando uma mochila de 20 quilos. Só que eu cheguei no centro e eu não estava aguentando mais carregar a mochila. Eu só consigo carregar a partir de agora uma mochila de 10 quilos. Cheguei ali no corpo de bombeiros, não tem mais força para carregar essa mochila. Vou carregar uma mochila de 5 quilos. Consegui chegar até na minha casa e deixei a mochila de 5 quilos aqui. Qual é a analogia? Quando a gente tem o vento, correntes de água, correntes marinhas, fluxos gravitacionais com muita energia, a gente consegue carregar muito sedimento, muito fragmento de rocha, muito daqueles produtos do intemperismo. Com o passar
E aí, por algum motivo, com o passar do tempo, não. Por algum motivo, esse agente, né, o vento, a água, a força da gravidade, os fluxos gravitacionais, na verdade, né, eles podem ir perdendo intensidade, perdendo força. E aí eles vão deixando pelo caminho aqueles sedimentos que eles não conseguem mais carregar. Esse deixando no caminho, né, onde eles vão deixando esses sedimentos, são os ambientes de sedimentação. Aqui a gente tem praia, geleira, aqui tem um lago, né, de geleira, e aqui a geleira, rios e dunas. Todos esses lugares são regiões de deposição de sedimentos. São regiões onde, quando o vento está cansado, ele para de carregar a areia e a areia cai e deposita aqui na duna. Quando o vento está cansado, é ótimo. Quando a energia do rio está diminuindo, ele deixa um pouco do sedimento aqui no fundo e carrega só o que ele consegue. E isso vale para qualquer um dos ambientes de sedimentação, tá? Então são regiões onde os processos do planeta depositam os produtos daquele intemperismo que a gente viu no slide anterior. Ok? Bruna, e por que é tão importante a gente falar das camadas internas, das camadas externas? O que isso tem a ver com a gente? Aonde que a gente vai parar com essa conversa, né? Eu queria fechar essa aula falando um pouquinho sobre o ciclo das rochas, né? O ciclo das rochas, ele é o resultado. O ciclo das rochas é um ciclo de produção das rochas, dos diferentes tipos de rochas, né? E ele nada mais é do que o resultado, e aí um resultado que a gente vê nas rochas, né? Desses processos todos que a gente falou anteriormente. Dos processos internos, que são processos que funcionam a partir da energia do núcleo, né? E desses processos externos, do intemperismo, do transporte, né? Esses processos externos, é muito importante falar, eles dependem da energia do Sol para acontecer, né? Então, é a energia solar que chega aqui, que faz com que a gente tenha vento, né? Que esquenta a água e faz com que a gente tenha correntes marinhas. Então, assim, esses diversos fatores, eles interagindo, né? Eles são responsáveis pela formação de montanhas, esses processos eles interferem no clima, eles são responsáveis pela atividade sísmica, né? Pela formação do solo, pela formação de cadeias de montanhas. Esses processos eles abrem e fecham oceanos, né? Eles produzem vulcões, terremotos, eles produzem solos férteis, praias, rios, desertos, né? E é a partir dessa interação também que a gente explica como é que as rochas se formam no planeta, né? Então aqui a gente tem um esqueminha bem simplificado. Aqui mostra uma cadeia de montanhas, aqui mostra uma praia, né? Então aqui na cadeia de montanhas a gente tem a formação das rochas ígneas, que é a cristalização daquele magma que está vindo lá do manto, né? São as rochas ígneas, tipos granitos, né? Essa rocha ígnea, ela pode ser exposta aqui na superfície, sofrer todos os processos que a gente falou anteriormente, né? Intemperismo ou meteorização, serem erodidas, transportadas e sedimentadas de novo, né, nos nossos ambientes de sedimentação. Lá nos ambientes de sedimentação, esses fragmentos, esses pedacinhos, né, das rochas, eles são colados,
por alguns processos que acontecem lá, e aí eles formam as rochas sedimentares, né? E tanto as rochas sedimentares quanto as rochas ígneas, por causa de processos tectônicos, né? Processos que estão associados àquelas camadas internas do planeta e à tectônica de placas, essas rochas podem ser empurradas para o fundo da crosta, onde a gente tem mais pressão e mais calor, e essas rochas podem sofrer modificações por causa desse aumento da pressão e da temperatura e formarem as rochas metamórficas, que são e aí a gente fecha o ciclo, né? Rochas ígneas, metamórficas e sedimentares são os três principais tipos de rocha, são os três tipos de rocha que a gente tem aqui na superfície, né? Exemplos de rochas ígneas: granitos. Exemplos de rochas metamórficas: ardósia, da garagem aí da casa da avó, da sua casa. E rochas sedimentares, né? Exemplos, os arenitos. Então, é a interação entre esses dois sistemas que produz e destrói rochas. E a interação entre esses dois sistemas que permitiu que a vida se desenvolvesse no planeta, que permitiu que permite que os depósitos minerais sejam formados, né? Então, esses processos que acontecem no planeta é o que nos colocaram aqui hoje da forma que a gente enxerga, que a gente vê o planeta, né? Com a vida e a complexidade da vida da forma que a gente conhece, com as rochas e a complexidade das rochas da forma que a gente conhece, tá? Então, é importante demais a gente parar para olhar para os processos que o planeta, para os processos que estão acontecendo no planeta, ok? Por fim, eu queria lembrar vocês que a Terra é um planeta vivo, né? E essa aula tem como objetivo fazer com que vocês coloquem uma lente nova, né? Para olhar para esses processos e para entender como que esses processos moldam e transformam o lugar que a gente vive, né? É possível a gente ver esses processos todos os dias acontecendo, né? Já falei aí da poeira que está na sua estante, que o vento está carregando, né? Quando tem uma enxurrada e a pessoa que mora lá no final da descida, a porta da casa dela fica cheia de areia, porque a enxurrada carregou a areia toda das partes mais altas e depositou lá na parte mais baixa, né? Isso é um processo geológico, é um processo que acontece no planeta a todo momento, né? Quando a Avenida João Paulo II transborda, que a água não cabe dentro do canal do Rio, isso é um processo geológico, né? Não aqui, mas os moradores do Havaí, eles veem vulcões ativos, né? Todos os dias, formando rochas novas, né? E aí o convite que eu faço a vocês, que nem eu fiz um convite na última aula, né? De vamos observar os animais que estão lá na fronte Andrade Júnior. O convite que eu faço a vocês hoje é: observem os processos que estão acontecendo no seu entorno, né? Observa como o planeta é um lugar vivo. Ainda que a gente não veja os vulcões, como esses processos relacionados às camadas externas estão presentes no nosso cotidiano. É incrível. Depois que a gente começa a ver, a gente não para mais de ver. E aí, por isso, eu queria fazer esse convite para vocês. Ok? Muito obrigada por terem assistido. Espero que sirva para vocês. Espero que sirva para que vocês. Ai, tô perdida aqui, peraí. Espero que sirva para vocês
entenderem melhor a próxima aula, que é a aula da Lúcia. E é isso. A gente fica por aqui. Dúvidas, perguntas, vocês fiquem à vontade. Eu vou deixar um formulário para vocês preencherem. Eu não estou conseguindo sair daqui, não sei como é que eu vou sair daqui. Aí. Vou deixar um formulário para vocês e espero que vocês tenham gostado. Ok? Obrigada. Até mais.